Meus irmãos, o nosso compromisso não é com os resultados. Muitos irmãos, na busca por resultados, se corromperam na missão para obter mais resultados. O nosso compromisso é com o serviço que prestamos para Jesus em seu reino. A missão é o nosso alvo e não o resultado. E é isto que Jesus está dizendo para os crentes de Esmirna. Seja fiel, aguente firme e vocês terão a coroa da vida. Nós caminharemos pela segunda igreja que recebeu a mensagem de Jesus no Apocalipse, que é a igreja que estava na cidade de Esmirna. Gente, nós não temos muitas informações de como se iniciou essa comunidade de fé, mas tudo indica que a igreja em Esmirna, ela deu início por volta do ano 53 ou 56 depois de Cristo, provavelmente na última viagem missionária de Paulo. Aliás, eu gostaria de fazer uma correção, porque na semana passada eu disse que a narrativa de Atos capítulo 19 e 20 estava no contexto da segunda viagem missionária de Paulo, mas na realidade Atos 19 e 20 é a narrativa da terceira viagem missionária de Paulo, tá bom? Mas não importa se é a primeira, a segunda ou a terceira viagem, o importante é que é uma missão só, que é a missão do reino. Isso não muda os princípios do que nós abordamos aqui. Eu estou relembrando isso porque o livro de Atos é a narrativa que conta, que demonstra que descreve, melhor dizendo, como se iniciou a igreja primitiva. E lá nós encontramos como começou a igreja de Éfeso, por exemplo, mas nós não encontramos os registros do início da igreja de Esmirna. Nós só sabemos que a igreja se iniciou, que a igreja de Esmirna existiu devido à sua menção no livro do Apocalipse. Isto é, nós temos apenas 4 versículos em toda a Bíblia que trata sobre a igreja que estava em Esmirna. Só que, ao mesmo tempo que nós temos poucas informações de como se iniciou esta igreja, o pouco de informações que nós temos nos encanta, nos edifica, alimenta e fortalece a nossa fé em Jesus. Porque a igreja em Esmirna, ela é diferente das demais igrejas, porque ela não recebeu de Jesus nenhuma crítica sequer. Aliás, ela e também a igreja de Filadélfia. Por isso que Esmirna também é chamado da igreja fiel. Mas antes de nós falarmos sobre a fidelidade dos irmãos de Esmirna e também falarmos um pouco sobre a mensagem que Jesus enviou para eles, vamos juntos ler esta mensagem no Apocalipse que Jesus enviou a eles? Então vamos lá? Livro Apocalipse, capítulo 2, do verso 8 ao 11, que diz assim: Ao anjo da igreja em Esmirna escreva: Estas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Conheço as suas aflições, a sua pobreza, mas você é rico. Conheço a blasfêmia dos que dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. Saibam que o diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo algum, sofrerá a segunda morte. Bom, pessoal, como já disse aqui para vocês, o livro do Apocalipse ele foi escrito num contexto de muita perseguição, num contexto muito cruel. A igreja primitiva convivia com uma ferrenha perseguição tanto dos religiosos, como também do Estado, como também do imperador. Os cristãos daquela época, os seguidores de Jesus, não tinham sequer um dia de sossego, porque crer em Jesus naqueles dias era declarar oposição ao imperador. Porque havia ali uma idolatria na cidade, e o Deus que era adorado na cidade era o imperador, que inclusive tinha um templo levantado a ele para essa adoração. Então, adorar Jesus e seguir o evangelho neste contexto
era também ignorar o imperador e a cultura que se hospedou, se instaurou em Esmirna com respeito à adoração ao imperador. E isto significa que quem adora a Jesus se torna então inimigo do império e inimigo do Estado e inimigo também da corte religiosa que ali tinham, que Jesus chama de sinagoga de Satanás. E foi por isto que muitos irmãos foram presos ali. Muitos irmãos foram torturados, muitos foram mortos por não reconhecerem o imperador como senhor deles. E por causa da fidelidade dos irmãos que estavam em Esmirna, eles sofreram perseguição e em nome de Cristo muitos deles foram devorados e devorados por leões famintos, foram estraçalhados vivos, queimados vivos, simplesmente por desobedecerem à ordem do império. Nesta mesma igreja viveu um bispo, famoso bispo, que provavelmente foi discípulo de João, que escreveu o Apocalipse, que se chamava Policarpo. Um homem dedicado a Deus, um homem dedicado à igreja, um homem simples, piedoso, cheio de amor e que viveu para servir o próximo. Foi bispo aqui na igreja de Esmirna, mas, segundo a tradição, ele foi assassinado por não se dobrar ao senhorio do imperador. E ainda conta a história que Policarpo foi amarrado, foi perfurado por um punhal e queimado vivo. Só porque não se dobrou ao imperador e proclamou publicamente que Jesus Cristo é quem era o seu Senhor. Mas assim como Policarpo e muitos outros irmãos, eles foram torturados, eles foram maltratados e também mortos, queimados, com a mesma brutalidade. Então, eu conto tudo isto, embora Policarpo tenha sido morto anos depois em que a mensagem foi enviada à igreja de Esmirna, foi num contexto como este que esta mensagem foi enviada para a igreja de Esmirna. E é por isto que nós entendemos então o porquê que Jesus abre a mensagem para eles dizendo o seguinte: estas coisas diz o primeiro e o último, o que esteve morto, mas agora vive. É num contexto de perseguição ferrenha aos cristãos, que os cristãos estão sofrendo, num contexto de mortes sangrentas, promovidas pelo Estado, promovidas pelo Império, Jesus diz a eles: estive morto, mas agora vivo. Jesus está dizendo para a igreja que a possibilidade de morte não pode desanimar eles. Porque eu também fui assassinado, Jesus disse. Eu também morri por causa da missão. Essa carta vem para nos dizer que a igreja não pode desfalecer, desanimar diante das tribulações. A igreja não pode retroceder, porque os resultados não são favoráveis. Quando Jesus diz para eles assim, eu estive morto, em outras palavras, ele está dizendo, eu fui até o fim. Eu fui até a morte, até as últimas consequências. É Jesus animando a igreja, dizendo, vão até o fim. Ele diz isto, gente, para ensinar que a motivação da igreja não são os resultados que ela consegue, mas a missão que ela exerce. Meus irmãos, o nosso compromisso não é com os resultados, o nosso compromisso é com o serviço que prestamos para Jesus em seu reino. A missão é o nosso alvo e não o resultado. Porque, gente, muitos irmãos, na busca por resultados, se corromperam na missão para obter mais resultados. Nós precisamos, de uma vez por todas, tirar os nossos olhos dos resultados, gente, e fixarmos o nosso coração na missão do Evangelho. Em Atos, capítulo de número 12, tem uma narrativa que eu compartilhei com os irmãos do nosso culto presencial. Atos 12 nos conta que 2 apóstolos estavam na missão, Pedro e Tiago. No mesmo capítulo, Tiago é morto e
Pedro é milagrosamente liberto da prisão, no mesmo capítulo. Só que para os religiosos, o que salta aos olhos e o que faz o homem de sucesso é o Pedro. Tanto que a maioria das pessoas, quando leem Atos 12, focam em quem? No Pedro que saiu milagrosamente da prisão. Gente, mas e Tiago que foi morto? Tiago morto? Tiago é esquecido porque ele não teve um bom resultado. Tiago é sinônimo de fracasso, é um sinônimo de homem que não tem fé, porque ele morreu na missão. Mas Atos 12 coloca os dois, Pedro e Tiago, na mesma narrativa para nos ensinar que a glória não está em sair da prisão de forma sobrenatural e que a vergonha não está em morrer, em sucumbir na missão nas mãos dos inimigos. O texto de Atos 12 nos ensina que a glória estava na missão que os dois desempenhavam, vivendo ou morrendo. E é isto que Jesus está dizendo para os crentes de Esmirna. Jesus está dizendo para eles que eles precisam continuar firmes na missão, mesmo que isto custe a própria vida. Não sou eu, gente, que estou dizendo isto, é Jesus que está dizendo isso aos irmãos em Esmirna. O triste, gente, é que hoje a religião promete uma vida de resultados e não revela mais a missão, o compromisso dos discípulos. Por isso que tem tantos crentes buscando privilégios e poucos se dedicando à causa de Cristo. Pelo amor de Deus, gente, acordem. Não existe no Evangelho de Jesus unção de conquista, unção de prosperidade, unção de vitória. O Evangelho não é sobre nós, o Evangelho é sobre Cristo e a sua missão. Portanto, gente, a nossa vitória é cumprir a missão de Jesus e também servir o reino até o fim. É o que está registrado em Apocalipse 2:10. Não foi isso que Jesus disse para a igreja de Esmirna? Sê fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida eterna. Fiel no quê? Fiel a Cristo e fiel à missão, mesmo com muitas tribulações. Mesmo aparentemente tendo resultados desfavoráveis, assim como os crentes de Esmirna, que cumpriam a missão e eram perseguidos. Gente, lendo esta narrativa, eu me lembro das palavras do apóstolo Paulo em Atos, no capítulo 20, verso 24, quando ele disse assim, eu não me importo e nem considero a minha vida preciosa. Eu quero apenas terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou e testemunhar, disse Paulo, o evangelho da graça de Deus. Para Paulo, não existe preciosidade em si mesmo. O que era precioso para Paulo era cumprir a missão até o fim. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque Deus não quer bons resultados. Deus procura fidelidade na missão. E nós não podemos temer se os resultados forem difíceis por causa da nossa fidelidade a Cristo. Não podemos nos entristecer e temer porque os resultados são desfavoráveis. A igreja em Esmirna, gente, além de ser perseguida, o texto diz que ela empobreceu. E olha que algo interessante. A cidade de Esmirna era uma cidade rica e muito comercial. Mas Jesus diz no verso 9, conheço as tuas tribulações e também a tua pobreza. Aí eu te faço uma pergunta, como pode uma igreja ser pobre numa cidade rica? Simples, porque a igreja decidiu não se dobrar ao Estado. Tudo indica, gente, que os crentes empobreceram em Esmirna porque ninguém mais dava emprego aos cristãos. Quem não se prostrava e adorava ao imperador não tinha acesso ao mercado. Resultado? Pobreza. O sinédrio e o império, eles pensam
que tirando os recursos dos discípulos, os discípulos vão se render ao império. Só que eles estavam redondamente enganados. Porque quanto mais batiam, mais a igreja era fiel. O Senhor da igreja diz para eles: eu sei, reconheço que vocês sofrem e são pobres, mas relaxa, para mim, vocês são ricos. A falta de recurso trouxe para a igreja alguns problemas, claro que trouxe. Mas a fidelidade deles trouxe para eles coragem para continuar. Gente, para resolver o problema da pobreza, a falta de dinheiro, a falta de recurso, era simples. Era só se dobrar ao imperador. Era só se curvar, pronto, problema resolvido. Mas não. Eles preferiram permanecer fiéis a Cristo. Só que nem todos são assim, né, gente? Muitos hoje estão vendendo a verdade por uma moeda no cofre. É por isso que as ofertas nesses dias calaram os profetas. É por isso que os púlpitos estão lotados de mensageiros da organização e não do reino de Deus. Há uma mordaça nesta geração de pregadores. As igrejas hoje não pagam salário aos seus pastores, elas compram os seus pastores. Ou você corresponde ao governo e ao povo do templo, ou você empobrece porque aqui você não fica. É assim que a banda toca hoje. Mas sabe o que é impressionante? Deus ainda confia nos irmãos de Esmirna, que mesmo empobrecidos e ameaçados, continuam fiéis na missão de Cristo. No verso 10, Jesus diz para eles assim, ó, não temam as coisas que vocês vão sofrer, porque tereis tribulação de 10 dias. Olha que importante esse detalhe. O número 10 aqui é um período completo. É um período estabelecido. Ou seja, a tribulação tem hora para começar, mas também tem hora para acabar. Ele está dizendo que a fidelidade da igreja não sucumbirá na perseguição e não vai se perder no sofrimento. Como eu citei aqui, para encorajar os irmãos, Jesus disse para eles, eu estive morto, eu fui até o fim. Só que Jesus também termina dizendo, mas agora eu vivo. E dizer agora eu vivo também é dizer, começou difícil, mas terminou tudo bem. A igreja de Esmirna sofreu perseguição do Estado, foi tratada pelos próprios compatriotas como traidores. Traída por judeus que andavam de mãos dadas com o império, judeus estes que Jesus, como eu disse aqui no verso 9, os denominou sinagoga de Satanás, porque eles diziam servir a Deus, mas entregavam os próprios irmãos à tortura e à morte. E tudo isto eles faziam para obter os favores do Estado e para preservar os seus dogmas institucionais. Será que tem alguma semelhança com o que está acontecendo nos dias de hoje? Mas mesmo com tudo isso, gente, os irmãos da igreja de Esmirna permaneceram fiéis ao Evangelho. Deixa eu te falar uma coisa aqui hoje. O teu sofrimento não pode te desanimar. A tua dor não pode te fazer desistir do Evangelho. Como sofreu os irmãos de Esmirna, todos nós também estamos sujeitos às mesmas tribulações. Tribulações de sermos traídos por aqueles que considerávamos pessoas de perto ou considerávamos irmãos. Perder recursos porque nós estamos sustentando a verdade do Evangelho. Enfrentarmos críticas por não se aliar ao sistema. Mas a palavra do Pai para nós hoje é: seja fiel. Não se venda, não se corrompa, porque a vida vai melhorar. O tempo da resistência, o tempo de resistir, que nos faz suportar as pressões, vai nos fortalecer para o que Deus tem lá para frente. Jesus disse para a igreja: seja fiel, aguente firme, e vocês terão a coroa da vida. A igreja em Esmirna não sofreu nenhuma crítica de Jesus. Sabe por quê?
porque ela não buscou atalhos. Ela não criou métodos para sair do problema. Ela não buscou alternativas para vencer a tribulação. Ela simplesmente permaneceu fiel a Cristo e ao Evangelho. E a conclusão da mensagem ela é significativa para os irmãos de Esmirna e para todos nós. Jesus diz assim: o vencedor não sofrerá o dano da segunda morte. Falar de segunda morte num contexto onde só acontecem mortes sangrentas é muito importante para o encorajamento da fé dos irmãos da igreja de Esmirna e para todos nós. Gente, Jesus está assegurando a eles que a fidelidade na missão resultará na vida eterna. Mesmo que vocês morram, como eu, vocês também terão vida eterna. Por isso que quem ama esta vida desaparecerá na história junto com o poder do Estado e junto com as religiões. Mas quem ama Cristo permanecerá junto dele para sempre.